Boa noite, caros amigos e amigas. Hoje, 19 de outubro de 2021, estamos dando início ao nosso debate Legislação e Sociedade, o combate à violência contra a mulher. Eu sou Camila Galvão e serei a mediadora desta noite. Este projeto é a produção de Richard Montesinos. Ele é proponente do projeto desenvolvido via edital da Secretaria Municipal de Cultura pela Lei Aldir Blanc. Richard é bacharel em comunicação social e tem 20 anos de experiência com cobertura jornalística, produtor cultural e especializado em audiovisual. Comigo estão as minhas queridas amigas Camila Moreira e Glacilin. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Boa noite a todos que estão nos assistindo e é sempre um prazer reunir para poder falar sobre violência doméstica, né? Um assunto que precisa ser amplamente debatido na nossa sociedade. E olá para você também que está em casa nos acompanhando. A gente teve um pequeno atraso da nossa live, mas estamos aqui, vamos conversar e debater sobre violência contra a mulher. Glacilins, pessoal, ela é investigadora de polícia civil e ela está em Lucas do Rio Verde desde janeiro, no núcleo de atendimento à criança, adolescente, idoso e mulher. E também esteve 3 anos trabalhando na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá. Bem-vinda, Glaci. Novamente, obrigada pela oportunidade. Já quero deixar aqui meus agradecimentos pelos colegas da Delegacia de Lucas do Rio Verde, em especial para minha parceira, minha canga, é claro, né, a Poli, que com certeza está assistindo, as meninas do núcleo. Espero que através desse debate a gente possa levar informação, né, muita informação para as pessoas. Legal. E a Camila Moreira é escritora com 10 obras publicadas e bacharel em Direito. E trabalhou durante 6 anos na Delegacia de Polícia Civil de Lucas do Rio Verde, onde foi estagiária, escrivã e assessora de gabinete. Hoje a Camila trabalha junto comigo, a gente trabalha lá na Câmara de Vereadores, ela com o Vlad Mesquita, eu com o Marcos Paulista. Um trabalho muito gratificante, né, Camila? Bem bacana também. Isso, com certeza. Foram 6 anos de delegacia e aí eu brinco que lá eu ajudava a aplicar a lei. Agora eu estou ajudando a construir leis, né? E novamente agradeço o convite e vamos conversar um pouquinho sobre violência doméstica. Legal, a gente vai para o nosso primeiro quadro do nosso debate, a gente vai falar sobre o caminho das pedras. Neste quadro a gente vai falar onde buscar ajuda, como se proteger e estruturando a sua rede de apoio. A minha primeira pergunta eu quero direcionar para você, Glaci. Quem é a mulher que entra pela porta do núcleo para pedir ajuda, para pedir apoio? Então, né, a verdade é que a violência doméstica, ela não tem cor, ela não tem raça, ela não tem nível social, né, ela está presente em todos os níveis da nossa sociedade e ela pode ser considerada, sim, como uma pandemia, né, hoje, atualmente no Brasil, ela é considerada uma pandemia devido aos números alarmantes que só vem aumentando, né. Então eu não tenho como dizer para você, é um perfil X, porque nós temos muitas mulheres e temos, claro, né, de todos os níveis sociais, de todas as raças, de todas as cores. Legal. Camila, o que você acha que a gente precisa dizer para as pessoas que dizem que violência contra a mulher é frescura? Eu acho que a primeira coisa é dizer que violência contra a mulher, né, violência doméstica não é frescura, é crime e deve ser tratado como tal. Então as pessoas precisam entender que a mulher que permanece num relacionamento abusivo, num relacionamento com violência, ela não espera mais violência, ela continua esse relacionamento esperando que um dia a violência acabe. Então as pessoas precisam entender que a violência doméstica ela é crime e precisa ser tratado como tal. Bacana, pessoal, o primeiro vídeo que eu quero trazer para vocês é a entrevista que eu fiz com a Maria Dalva, uma querida amiga, ativista pela causa da mulher. Ela é fundadora da Associação de Mulheres, foi presidente do Conselho da Mulher por diversas vezes, guerreira, e ainda por cima ela sobreviveu a situações extremas de violência contra a mulher e traz um pouco do relato dela para a gente aqui começar o nosso quadro O Caminho das Pedras. E a gente passou a discutir muito e ele me agredia muito, sabe? O que você imaginar de violência eu passei com ele.
A violência física, a violência psicológica, de chegar e falar assim, você não é ninguém, você não vai, não adianta você querer largar de mim, porque se você largar de mim, você vai voltar para a zona, você vai viver na zona, você não é capaz de criar os teus filhos, sabe? Você não consegue. Quem é que vai te querer? Ele fazia tudo para me jogar para baixo, sabe? Tudo. A força que ele mostrava, que a gente vê que a maioria dos agressores, eles querem dominar a gente pela força física e também fazem tudo para destruir a sua autoestima, para mostrar que você não é ninguém. Tipo, e até chega um momento, fala que você é louca, que você está doida, eu não fiz isso. Ah, isso é coisa da sua cabeça. Aí, sabe, tipo assim, você é culpada porque eu não queria fazer isso, eu não queria bater em você, eu não queria te agredir, mas foi você que começou. Aí você começa assim a se culpar, fala assim, meu Deus, será que eu, se eu tivesse ficado quieta, será que eu não tinha evitado isso? Então a gente passa por todo esse processo, você acaba duvidando de você mesmo, achando que você é culpada daquela briga, que você foi culpada daquele momento, sabe, de você ter entrado em vias de fato, dele ter te machucado, que você deveria ter ficado quieta, que o seu papel de mulher é simplesmente cuidar da casa e, sabe, tipo aquela coisa assim. Então eu passei por todas essas situações onde fui agredida fisicamente e verbalmente, onde ele tentou me matar várias vezes. Eu vivia correndo para a casa dos outros para me esconder, sabe? Quando ele estava bêbado, ele era muito violento. Ele quebrava tudo dentro de casa. Mas depois vinha a fase do arrependimento, entendeu? Eu não queria fazer isso. E ele sofria muito, a gente via que depois ele sofria, sabe? Aí eu não queria fazer isso porque eu amo você, porque eu quero criar meus filhos, porque não sei o que lá. E a mulher vai tentando, sabe? Fica com medo, por medo, sabe? De não dar conta de criar os filhos, por medo de denunciar, porque eu levei muito tempo para denunciar, sabe? E você vai vivendo nessa situação que vai te destruindo dia após dia, até você duvidar de você mesmo, que você não é ninguém, sabe? Que você não tem condições de tocar o seu barco, mas isso é uma inverdade, a gente tem condições sim de sair de tudo isso, sabe? E eu sei que eu já tive situações onde eu tive que me esconder no meio da noite, sair com a filha pequena nos braços, com 30 dias de operada, no meio da chuva, com o menino segurando na mão, para me esconder na casa de outra pessoa, pedindo abrigo, porque ele estava quebrando tudo dentro de casa e queria me matar, queria matar o próprio filho. E na loucura, acabava fazendo isso, sabe? E de ninguém querer abrir a porta. Não queria abrir a porta, porque com medo, aquela tal história que é briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, eu vou dar abrigo para ela, mas ele vai vir aqui. Então a gente enfrenta muito essas situações, né? E eu só sei que eu passei por tantas lutas, mas quando foi um dia, e eu fui e voltei várias vezes de Goiás para Mato Grosso, e minha mãe sempre me acolheu, a família é base, sabe? Minha mãe sempre me acolheu, mas chegou um tempo que teve um irmão que falou assim, olha aqui mãe, só não vai mais abrir a porta para a Dalva. Se ela chegar aqui de novo, a senhora não vai abrir a porta. Eu falei, minha mãe, eu abro sim a porta. Eu falei, mas se a senhora não abrir a porta, eu boto no chão. Mas eu chegava toda machucada. Quantas vezes eu chegava toda machucada, toda roxa, sabe? Com essas crianças para lá e para cá. E eu voltava. Aí aos olhos da minha família eu não voltava porque eu não tinha vergonha. Aos olhos da família dele, ele não tinha vergonha e eu também não. Mas isso chama-se dependência afetiva. Essa dependência afetiva ela é muito séria na vida de uma mulher. Porque ela faz você fazer coisas, ela é tão perigosa quanto a dependência financeira. Porque eu me lembro que eu botava comida para comer, a comida não descia. E aí eu só queria voltar. Bastava ele me chamar, ele começava a chorar e pedir para voltar, que eu voltava.
naquela época era São Luís que fazia o trecho aqui, sabe? De Goiás para Mato Grosso. Eu não sei, a gente já era conhecida nesse trecho, lá vem a mulher com as crianças. Um sofrimento. Aquilo não era vida, eu sentia que aquilo não era vida para mim. E quando foi um dia, ele tentou me matar outra vez. A gente estava numa fazenda, morava numa fazenda, ele foi lá na zona, trouxe uma mulher na garupa da moto e queria que eu fizesse almoço para ele, essa mulher. E eu falei que não, e ele disse, eu trouxe mais uma puta para dentro de casa. Aí eu estava arrumando as minhas coisas para vir embora, aí ele veio, sabe, com uma faca, eu me lembro como se fosse hoje. Aí ele pegou essa faca e levantou a faca bem assim, ela ia pegar bem na minha nuca assim, sabe? Aí quando ele levantou a faca, e a casa estava tudo quebrado, por que ele falou que ele ia me matar? Ele disse, porque se eu não fosse dele, não ia ser de mais ninguém. Ele não aceitava isso, sabe? Aí, quando ele foi para meter a faca na minha nuca, o que aconteceu? O meu cunhado, que estava do lado ajudando a arrumar as coisas dele, estava com a mão escorada assim num portal, aí ele veio, eu tropecei, que eu fui correr, tropecei num rodo e caí de bruço. Quando eu caí de bruço, ele foi com a faca para pegar bem na minha nuca. Aí meu cunhado segurou aqui nele, ó. Ou seja, né? Foi Deus que botou aquele meu cunhado ali naquela hora e ele segurou aqui, né? E eu não morri. Aí daquela viagem que eu corri, fui direto para a delegacia e pedi para prender ele, sabe? Então ele ficou preso, né? Até eu arrumar as coisas para vir. E eu vim embora para Mato Grosso. Nessas vindas aqui, nesse meu trabalho em Lucas do Rio Verde, eu sempre sonhei muito. Eu sonhava, sabe, desde pequena, eu sonhava com algo diferente para mim. E passado alguns anos, falando com a psicóloga, justamente aqui na Associação de Mulheres, ela disse, Maria Dalva, tu sempre teve muito essa questão da esperança. Então, a capacidade de sonhar, por isso que eu estou trazendo isso. A gente não deve perder jamais a capacidade de sonhar. Eu devo dizer que foi muito difícil de eu selecionar um trecho específico, porque foram 45 minutos de história de luta, não só esse marido dela, mas outros homens, autoridades inclusive, que ela sofreu esse tipo de violência, não pôde denunciar em outros momentos. Mas eu escolhi para a gente começar o nosso debate esse trecho, porque a gente tem ali a rede de apoio dela, que ela voltava para a família o tempo todo, e o fato dela voltar sempre, né? A gente vê que não é de primeira, não é na primeira vez que acontece que a pessoa separa, então sempre volta, rola uma frustração também por parte de quem está ali tentando socorrer aquela pessoa. Aí eu queria perguntar para vocês, gente, assim, o que vocês tiveram de impressão desse primeiro depoimento? Na verdade, a Maria Dalva é uma inspiração, né? Nós falamos tanto na Maria da Penha, né? Que deu nome à lei, a principal lei, né? De proteção às mulheres. Mas nós temos na nossa cidade uma sobrevivente. E ela é uma sobrevivente. E é sempre muito inspirador ver e ouvi-la, né? Falar. E eu espero que nós estejamos fazendo um bom trabalho e que outras mulheres sejam acolhidas, talvez da forma que ela merecia ter sido acolhida e não foi, né? E estamos aí para ajudar essas vítimas. Eu marquei algumas pontuações que eu achei bem interessante no depoimento dela, sobre o ciclo da violência doméstica que ela sofria e quão é importante a gente entender esse ciclo, porque ela comentou sobre, ela começava a acreditar no que ele dizia, porque ele começava a depreciar a imagem dela de tal forma, entre a violência psicológica e a violência moral, a ponto dela chegar a acreditar que era verdade, que ela não conseguiria sair daquela situação e que ela nunca ia encontrar ninguém, né? E ela ia ficar sozinha. E aí, diante disso, ela fala que ela vivia fugindo, mas depois ela voltava. E é o ciclo da violência novamente, que tem a questão da lua de mel, ele sempre pede perdão. Ele pede perdão e normalmente, é importante a gente lembrar isso, o relacionamento abusivo, ele não começa 100% abusivo. O cara é um príncipe.
Entende? Normalmente, eu atendi uma vítima que ela chegou a falar pra mim assim, que no começo do relacionamento ela pensava assim, meu Deus, qual que é o defeito dele? Ele não tem defeito. E depois, só depois que ele começou a introduzir a questão do relacionamento abusivo, que ela começou a perceber o controle excessivo. Ele queria levar e buscar ela no trabalho. Não, mas é porque eu te amo e eu não quero te fazer ir de moto, ou eu não quero que você se preocupe com nada. E aí, aos poucos, ele foi tendo acesso às redes sociais, tendo acesso a tudo. Então, é literalmente o ciclo, e a Maria Dalva comentou sobre isso, né? A rede de apoio dessa mulher. Nenhuma vítima fica num relacionamento abusivo por nada. Então, assim, tentem compreender no sentido de não julgar, apenas acolham, como a mãe dela fazia, né? Ela comentou, minha mãe sempre me aceitava, meus irmãos chegaram a falar que não, mas a minha mãe aceitava. Seja essa pessoa na vida de uma vítima de violência doméstica, porque essa vítima, ela precisa, sim, de muitas idas e vindas, para poder conseguir sair do ciclo. E não é porque ela gosta de apanhar, não. É porque existe todo um contexto, né, por trás disso. Então, assim, aos olhos de todos, é porque ela não tem vergonha na cara. Só que ninguém entende o que passa dentro dela. O que foi aquela violência psicológica que ele colocou no coração dela, de que ninguém mais ia querer ela, ela ia ficar sozinha, ela ia morrer sozinha lá atrás, sabe? Então, assim, ela chegava toda machucada e, por fim, o final do relacionamento abusivo, que é importantíssimo a gente falar. O ciclo da violência doméstica, ele só é quebrado no momento que você presta queixa, faz a medida protetiva. Essa é o final, ou o feminicídio. Ela se livrou de um feminicídio, porque o final do ciclo da violência dela seria o feminicídio. Ela até falou, né? Falou assim, Deus é que colocou meu cunhado ali para me ajudar. Então, assim, o fim, a consequência, sempre acaba sendo o feminicídio. E aí a gente pode, mais na frente a gente vai falar sobre os números, mas se a gente for parar o comparativo do ano passado para esse ano, de medida protetiva, o ano passado diminuiu muito. Enquanto outros locais aumentava-se o número de medida protetiva, em Lucas diminuiu. A consequência disso, 3 feminicídios em Lucas esse ano. Dos 3 feminicídios, 2 deles a vítima nunca tinha procurado, mas vivia o relacionamento abusivo há muito tempo, né? Então, assim, foram questões que eu achei bem interessante e importante, né, destacar nesse debate. Esse paralelo que você traçou, medidas protetivas diminuíram, mas 3 feminicídios. Então, a gente quer mais medidas protetivas, sim, né? Com certeza. A gente quer que esse índice aumente, porque às vezes a população, ela se confunde com os números, né? Acha que o aumento de medida protetiva é o aumento da violência, o aumento de denúncia é o aumento da violência. Não, o aumento de denúncia é, na verdade, uma grande vitória. Quer dizer que a gente está conquistando o espaço a ponto dela sentir que ela pode falar para alguém, que ela pode buscar uma rede de apoio. Pessoal, a gente vai trazer para vocês os canais de ajuda. 190, né? Sendo flagrante, 190, a Polícia Militar. Você liga lá, dá as suas direções e eles vão até você. E toda mulher tem que saber esse número de cabeça, é o 180, ele é o atendimento especial de apoio à mulher. Qualquer denúncia você pode registrar tanto no 197 quanto no 181 e as denúncias são sigilosas. E se vocês forem de Lucas do Rio Verde, vocês podem ser atendidas lá pela Glace, né, Glace? No Núcleo de Atendimento à Mulher, Idoso e Criança. Fica na Avenida Pará, 109E. E a Defensoria Pública, localizada na Avenida Goiás, 2010S, bairro Veneza. O WhatsApp da Defensoria Pública, pega um papelzinho aí para você anotar, que é importante, tá? Qualquer situação que você passar, perseguição, essas coisas todas da violência doméstica, você pode colocar, ó, 9639-3365. Tá ali na tela o WhatsApp da Defensoria Pública, entre em contato com eles, não fique sozinha, né, Glace? Como é que funciona esses atendimentos no núcleo? Qual é o procedimento quando você recebe uma vítima ali? Tá. É importante lembrar que o pronto atendimento do núcleo, ele funciona de segunda a sexta, das 8 às 18, nós não fechamos para almoço, né? Esse pronto atendimento conta hoje com
mulheres capacitadas, como a legislação prevê, que é preferencialmente mulheres, né, através aí de uma parceria entre a Polícia Civil e a Prefeitura de Lucas do Rio Verde. Inauguramos aí recentemente, né, esse pronto atendimento. A ideia desse pronto atendimento é o pronto atendimento que você vê no hospital. O que é um pronto atendimento no hospital? É quando você realmente precisa de uma ajuda imediata e de uma situação de emergência, uma situação que você precisa pedir uma medida protetiva. Então você vai lá você vai passar pelo boletim de ocorrência, no mesmo momento você já vai ser ouvido em declarações. Nós contamos também com a psicóloga, então essa mulher ela vai passar pelo atendimento psicológico, que vai auxiliar ela no formulário do CNJ, que existe um formulário do CNJ que todas as vítimas precisam preencher. Então a psicóloga ela faz esse auxílio no preenchimento e também consegue até identificar a possível situação de violência psicológica através de um relatório da nossa psicóloga. Deixo um abraço aqui para a Rayane, que é uma parceira maravilhosa, foi uma grande conquista para a Polícia Civil e para o Núcleo, né? Através de um relatório dela, a gente já consegue aí identificar uma questão de possível violência psicológica, que é uma legislação bem recente, né? Que foi tipificada no Código Penal recentemente. Já existia uma previsão legal na Maria da Penha, mas ainda não era tipificada. E enfim, lá essa vítima consegue fazer esse serviço completo e assim ela não precisa retornar. A ideia do pronto atendimento é que essa vítima não seja revitimizada, precisando voltar na delegacia em outros momentos, né? A ideia é que ela vá lá, faça todo o procedimento e depois já vai para o fórum. E tem uma conquista muito importante que eu quero já deixar aqui para vocês, é a questão da pensão alimentícia para as crianças, né? A gente conseguiu aí, através do contato com o juiz local, que é o doutor maravilhoso, ele, a partir desse mês, passou a conceder no pedido de medida protetiva, de forma preliminar, é importante ressaltar, a pensão alimentícia para os filhos da vítima que for do agressor. No caso, a gente só pede que essa vítima leve, é importantíssimo, que ela leve a certidão de nascimento, que é a comprovação de que o agressor é o pai dos menores. E aí a gente já solicita, e aí o doutor, né, ele tem já concedido de forma preliminar por 3 meses. Porque antes, o que acontecia? A vítima tinha que ir na esfera civil, pedir a pensão alimentícia, e isso demorava cerca de uns 3 meses, né? Então, na pensão alimentícia, na medida protetiva, 24 horas, na hora que ela concede ela já tem a pensão alimentícia concedida. E aí é o tempo, é preliminar, por 3 meses, esse é o tempo que ela vai buscar na esfera civil a confirmação, a homologação, para que ela consiga já perpetuar aí com relação à pensão dos filhos, porque é um direito da criança. Né? E a legislação prevê que existe isso, existe essa possibilidade, e aí graças a essa parceria aí, esse contato da rede aqui de enfrentamento de Lucas, né, é importante lembrar, é uma conquista muito grande que nós estamos muito felizes. Foi uma alegria muito grande receber a primeira medida protetiva aí com a pensão alimentícia para os filhos. Porque nós sabemos que um dos motivos do retorno para o agressor é a dependência financeira, né? E, sinceramente, como mãe que sou, eu prefiro 1000 vezes morrer apanhando do que ver minha filha passar fome. Eu acho tirar que leite, realmente. Não, muito, muito legal, ainda mais que a gente está nessa temática da fome, né? Falando bastante sobre isso, pessoas revirando lixeiras e tudo mais. Então, muito, muito bom que essas crianças elas tenham esse amparo, porque a mulher ela fica desestabilizada, né? Gente, se você não tem coragem, sei lá, não tá podendo ou tá trancado dentro de casa, mas você tem acesso à internet, você também tem o que você pode fazer. Você pode fazer um boletim online, boletim de ocorrência online, e você pode pedir as medidas protetivas online também, pelo site sosmulher.pjc.mt.gov.br. E também o CESP, ele disponibiliza um site para denúncias anônimas, é o edenuncias.mt.gov.br, tá? Camila, conta pra gente, assim, na sua vivência ali na delegacia, qual foi o caso mais marcante pra você nesses 6 anos que você passou ali trabalhando de escrivã, viu tanta coisa? Qual foi o caso que mexeu com você? Passei por alguns pontos ali, né? Estagiária, fiquei no cartório de violência doméstica como escrivã DOC, né? Escrivã nomeada por cerca de 2 anos. Aí voltei para o gabinete, para a assessoria dos delegados.
E todo mundo, quando você fala assim em casos graves, né, você já pensa logo no feminicídio, né, que é o último estágio da violência contra a mulher. Mas eu destaco muito o ciclo da violência, né? Nós atendemos, eu participei, acho que a Glaucia não tinha chegado aqui, né? De uma situação em que a vítima estava completamente inserida dentro do ciclo de violência doméstica. Então ali ela sofria agressão, o agressor pedia desculpa, ela voltava. Ela sofria agressão, o agressor pedia desculpa e ela voltava. E chegou a um ponto dele quase matá-la, né? Então, com a interferência do núcleo, com a interferência da Érica, que também com certeza está nos assistindo, né? E a Poli, que foram até a vítima. Então é importante ressaltar que nessa situação pontual, elas perceberam que a vítima não ia até a delegacia. Então elas foram até essa vítima e abraçaram, realmente acolheram essa vítima. E depois desse acolhimento, ela se sentiu fortalecida, ela se sentiu empoderada. Aí sim, ela fez a denúncia, né, nós fizemos toda a investigação. O delegado pediu, né, a prisão preventiva do agressor, já que haviam fundamentos para isso. E é até importante ressaltar que quando ela descobriu que o agressor ia ser preso, né, a primeira reação dela foi: nossa, ele acabou com a vida dele. Até aquele momento, ela ainda pensava no agressor. Ela não pensou, ele acabou com a minha vida ou ele destruiu parte da minha vida. No primeiro momento que ela pensou foi, ele acabou com a vida dele. Então, ela ainda estava com resquícios daquele relacionamento abusivo. Então, eu pude participar um pouquinho né, das minutas dessas peças. E foi um caso que me marcou muito, tanto pelo ciclo da violência, por se caracterizar de forma muito clara, tanto pela atuação da rede. A rede funcionou muito bem. Ela foi atendida pela Polícia Militar, ela foi atendida pela Polícia Civil, ela foi ao CREAS, ela foi atendida pelo hospital. Então, a rede de enfrentamento à violência doméstica funcionou muito bem nesse caso. Então, foi um caso bem marcante. Legal, Camila. Gente, a gente vai para o segundo quadro do nosso debate sobre sociedade. Eu e o Richard fomos às ruas para conversar com as pessoas e falamos tanto com homens quanto mulheres sobre violência doméstica. Acompanha aí a nossa enquete. Willard, bater em mulher pode? Não, Por quê? porque não pode, né? Fisicamente ela é menos provida do que o homem também. Você acha que seria uma... Um abuso. Antônia, você conhece alguém que já sofreu violência doméstica? Não, Você acha que as leis de proteção à vítima funcionam? não, Não funcionam? não. Por quê? Porque se funcionasse não tinha tanta mulher morta, tanta mulher agredida, né? O cara vai preso, solta amanhã e amanhã, na hora que sai da cadeia, ele pega e mata a ex, a mulher. Não acho que funciona. Se funcionasse, não acontecia tantas tragédias. Leátila, você já se sentiu impotente diante de uma situação de violência que você presenciou, ficou sabendo e não pôde fazer nada? Já, com certeza. A gente fica meio receoso, né, de acabar se metendo em algo que não é nosso e acabar prejudicando a pessoa, né? Não somente nós, mas a pessoa. O que você fez nessa situação? Nessa situação eu tentei acalmar e pedir para a pessoa, né, fazer a denúncia e não deixar como estava a situação. Isso chegou a acontecer mais de uma vez? Com essa pessoa, sim. E essa pessoa, ela permanece na situação de violência? Não, ela me falou que tomou a atitude e que hoje o agressor não convive mais com ela. Você acha que as leis de proteção à vítima funcionam? Não. Por quê? Porque hoje tem muito feminicídio e se você for ver o histórico, a pessoa tem lá o boletim de ocorrência, tem Maria da Penha ou aquela medida protetiva e mesmo assim acontece os casos. Você acha que não deve meter a colher em briga de marido e mulher? Em algumas situações, sim. Em algumas situações apenas. Sim, aham. Mas E a gente outras? tem que ajudar quem precisa de ajuda, né? Fernanda, bater em mulher pode? Claro que não, nunca. Em nenhuma circunstância? Nenhuma circunstância. Nada justifica abusar de uma mulher com violência. Você acha que as leis de proteção às vítimas funcionam? Eu acredito que funcionam, mas na maioria dos casos as mulheres acabam tirando, né, a denúncia. Por que você acha que elas tiram a denúncia? Por medo. Medo de quê?
sofrer alguma represária. Você acha que não deve meter a colher em briga de marido e mulher? Não. Não mas deve no ou caso- não deve? Eu acredito que não deve, mas no caso da violência, eu acredito que pode ser denunciado, sim. O que você faria se você visse uma mulher apanhando aqui agora? Eu ligaria para a polícia. Anderson, bater em mulher pode? Não, claro que não. Por quê? Porque além da violência doméstica ser um crime aqui no Brasil, tanto por culpa das mulheres como por culpa dos homens, eu acho que isso não devia acontecer em caso nenhum. Você conhece alguém que já sofreu violência? Sim, a minha tia já sofreu violência por parte do meu tio. Como é que você reagiu? Cara, no começo a gente entrou em choque, a gente decidiu chamar a polícia. Ele foi levado para a polícia, ele começou a ameaçar ela de morte. Teve caso de perseguição, ela teve que pedir a prisão dele, o afastamento dele de 500 metros de casa. Você chegou a se sentir impotente diante dessa situação? Sim, por parte do meu tio, pois eles não ameaçavam só minha tia, ele ameaçava quem tentasse interferir lá no meio da briga. Foi a primeira vez que você se sentiu impotente diante de uma situação de violência doméstica? Não. Já aconteceu outras vezes dele estar bêbado, tanto fora de casa como dentro de casa. Como um bar, ele já tentou bater nela em bar. E a gente estava lá pro correto e não conseguiu fazer muita coisa por ele. Você acha que as leis de combate à violência doméstica funcionam? Em parte funciona, mas não é boa o suficiente. Tanto para a questão protetiva da mulher, porque o homem ele consegue sim pagar a pena, mas mesmo assim ela não se mantém segura. Eu acho que devia abolir essa parte que o homem tem que sair da cadeira, devia sim ser reformado, mas a partir do momento que ele sai, ele deve manter uma distância relevante da mulher para sempre. Você acha que é possível acabar com a violência? Eu acho que, em geral, não, mas é possível diminuir. Como o caso que estão fazendo agora do movimento do xizinho na mão, nas farmácias, que é para identificar a violência doméstica. É possível diminuir o nível, a frequência da violência doméstica, mas acabar não. Bater em mulher pode? Não. Por quê? A mulher a gente não bate nem com a pétala de rosa, né? É crime isso aí. Você conhece alguém que já sofreu assédio, violência? Já vi, já presenciei várias vezes. Você mesma denunciou? Não, denunciar não, porque as outras pessoas ao redor mesmo já fez isso por si, né? Mas isso aí não é só agressivo assim, físico, né? Verbal também já vi já. Então você conhece mais de uma pessoa? Isso aí, sim. Você já se sentiu impotente diante de uma situação de violência que presenciou ou ficou sabendo e não pôde fazer nada? Não, impotência não, assim, de ter que ajudar alguém sem poder fazer isso, graças a Deus não precisei disso não. Você sempre conseguiu ajudar? Sim, sempre conversando, né, com a pessoa, mas nunca passei por um apuro pior. Você acha que o diálogo resolve? Eu acho que sim. Você acha que as leis de proteção à vítima funcionam? Não funciona. Por quê? Porque quando a mulher ela é agredida verbalmente ou fisicamente, a mulher ela é agredida quando vai atrás da justiça, pode até funcionar na hora lá. Depois disso aí, a gente vê até no jornal, medida protetiva que não pode chegar perto da mulher e de repente o homem já até mata a mulher. Não tem lógica isso. O nosso Brasil já não dá conta disso. Porque o Brasil, eu não sei o que acontece. As mulheres pedem socorro, mas elas não são socorridas na hora certa. Você acha que em briga de marido e mulher tem que meter a colher? Eu acho que sim. O que você faria se você visse uma mulher apanhando aqui agora? Eu denunciaria. Pode ser que eu não entrava no meio, mas eu ligaria para a autoridade. Qual o número? 190. Você acha possível acabar com a violência? Eu acho que sim. Se a justiça for além disso e olhar o que está acontecendo ao redor deles, eu acho que eles conseguem. Mas aí é só a justiça, né? É legal a esperança, né? Eu acho que sim. Mas é muito bacana a gente ouvir o que o povo fala na rua, né? Qual é a opinião deles? Qual a impressão que vocês tiveram, meninas? É importante ressaltar que quase todo mundo já presenciou, né, uma situação de violência doméstica. E é importante ressaltar também a esperança que as pessoas, né, ainda têm na legislação e que realmente, assim, a nossa legislação é um pouco falha, mas vem se aprimorando, né? Tivemos importantíssimas leis que foram aprovadas recentemente para endurecer ainda mais a punição ao agressor.
E também precisamos pensar em ressocialização, né? Então, acho que assim, todo mundo fala muito de punir, mas precisamos lembrar que a nossa legislação não tem prisão perpétua, não tem prisão de morte. Então, um dia esse agressor vai sair de lá. E aí, você quer que ele saia melhor ou você quer que ele saia pior? Então, a sociedade em geral precisa começar a abrir um pouquinho a mente para a ressocialização. Não apenas a punição, mas para quando esse agressor sair de lá, ele não faça uma nova vítima ou revitimize aquela mulher que estava com ele naquele momento, né? É verdade. E você, Glaucia, o que você achou? Então, é importante a gente trazer a questão do histórico, né? Que foi levantada. A verdade é que a estatística diz que quem denuncia não morre. Estatisticamente falando, o percentual nacional das vítimas de feminicídio é menos de 10% que tinham medida protetiva. Então, quando elas não têm medida protetiva, esse número sobe para 90%. Então, assim, a medida protetiva é uma forma de quebrar o ciclo da violência, porque a consequência do ciclo é o feminicídio. Então, muita gente acha que essas vítimas que sofreram feminicídio já foram na delegacia fazer boletim de ocorrência. Não, a verdade é que a maioria não, a grande maioria. E a gente está falando de um percentual de 90%, é muita coisa. Tanto que dos 3 feminicídios que tivemos na cidade esse ano, 2 deles não tinham registrado nem boletim de ocorrência. E o último, a boletim de ocorrência, o único registro foi 4 dias, 5 dias antes da morte. Puxa vida. Então, sabe que na Patrulha Maria da Penha, eu até conversei com o pessoal da Guarda Municipal, né? E eles falaram que eles estão na patrulha. Então, eles vão atrás do pessoal que tem medida protetiva, vão lá na casa da pessoa. Ele disse que não houve reincidência de quem está com medida protetiva, né? Na conversa que eu tive com ele faz alguns meses. Mas não houveram reincidência das pessoas que tinham medida protetiva e estavam sendo acompanhadas pela patrulha. Arrepia, né? É uma maravilha, é uma vitória muito grande. Eu já quero aproveitar a oportunidade e parabenizar a Guarda Municipal pelo excelente trabalho na Patrulha Maria da Penha aqui em Lucas. Eles têm feito um trabalho que tem feito a diferença. E é verdade, né? A verdade é que nos últimos tempos para cá, a Polícia Civil aqui em Lucas tem feito um trabalho diferenciado. A gente precisa dar honra a quem merece honra. A autoridade policial já deixou claro que quebra de medida protetiva, ele vai abrir como padrão solicitar a prisão do agressor. Porque se o cidadão já está descumprindo uma medida protetiva, é uma ordem direta do juiz que ele está descumprindo. Então, a vítima está realmente em risco. Então, como autoridade, ele já tem pedido. Então, esse último ano teve muitos casos, né, Camila? Inclusive de flagrante. Então, é importante lembrar, se o cidadão está na porta da sua casa, você tem medida protetiva, 190, prisão. É prisão em flagrante, porque ele está cometendo um novo crime. Na verdade, a quebra das medidas protetivas é uma afronta ao Estado, uma afronta à Justiça. Exatamente. Que ali a Justiça determina que você não se aproxima. E quando você se aproxima, você está debochando da cara do Estado, da cara da Justiça, né? Então, é importante frisar que quebrou a medida protetiva, tem que ligar na hora, enquanto ele está lá, que é preso em flagrante sem direito à fiança. Né? Ele não vai sair pela porta da frente da delegacia. E se você não conseguir ligar, ou se a polícia chegar lá e infelizmente o cidadão fugir, porque acontece muito, procura o núcleo no dia seguinte, no dia útil seguinte, que nós estamos abertos, porque no momento que você for no núcleo, nós já vamos fazer o boletim, já vamos colher a sua declaração e já vamos encaminhar para a autoridade policial pedir a prisão. Demanda uma valentia e uma fé nas instituições, né? Que é por isso que a gente está aqui também, para poder trazer os seus direitos. Muitas mulheres não sabem que direitos elas têm. Eu queria introduzir agora o tema da pesquisa da La Salle, que eu achei maravilhosa. Eu conversei hoje com o professor Fernando Orlandi sobre essa pesquisa. Vamos colocar o primeiro nome, a violência contra a mulher em Lucas do Rio Verde, ali da La Salle. E os organizadores são os pesquisadores Dr. Irmão Marcos Coberlini, Dr. Irmão Jackson Nunes Bentes, doutora Juliana Pereira Bravo, mestre Fernando César Orlandi, mestre Marta Holanda da Silva
e mestre Vitor Ângelo Posati Rigg. E os bolsistas Claudineia Miranda, Dayana Silveira, Larissa Esperoto e Nayara Santos. Meus parabéns por essa pesquisa maravilhosa que vocês fizeram. A primeira página que a gente quer trazer é: existe violência? Ó, vamos ali, ó. Existe violência contra a mulher no município de Lucas do Rio Verde? Os entrevistados responderam que declararam existir violência contra a mulher é altíssimo, 91,1. Então ninguém nega que não existe, né? Olha lá, nenhum dos entrevistados declarou não existir violência contra a mulher. A próxima é: você já presenciou? Olha lá, quem presenciou? A gente estava conversando agora sobre a enquete, né? 63% dos entrevistados afirmam ter presenciado. 75% do gênero masculino, 81% do gênero feminino, 74% maiores de 50 anos e 77% abaixo, né? Mas olha só a quantidade que a gente tem ali de pessoas que presenciaram algum tipo de violência. E isso é quem declara, né? Ter presenciado. Isso é quem não deixa de comentar. Na próxima é o tipo. Ah lá, o que aparece com mais incidência, acima de 40%, são ações de violência psicológica. Ah lá, humilhações e xingamentos, 48%, e ações de violência moral, 47%. As ações de violência física, 45%. Olha que próximo que está das humilhações, do xingamento, da violência moral, 47%, 48% para 45%. 5,7% declararam ter presenciado um feminicídio. E tem alta incidência, quebrar objetos e ações de violência patrimonial, 17%. Que é quebrar o celular, quebrar alguma coisa, chutar o cachorro, apertar o passarinho, enfim, rasgar as roupas, tacar fogo, coisas assim. Violência patrimonial, que também é muito importante, né? E o último slide é o que fez. Em caso de ter presenciado alguma violência, que atitude tomou? Então, olha lá, gente, o índice de registro da ocorrência na polícia, 2%. Glácia, o que você sente quando você vê esse índice, Glácia? Então, me deixa muito triste, mas falando em números reais na delegacia, nós observamos que nos últimos meses houve um aumento de denúncia pelo 180. Que legal. E é importante ressaltar, né, que o 180 está aí para isso. Exato. Nós entendemos que interferir em uma briga, interferir de forma, né, física, de forma real, é difícil, né? As pessoas ficam, né, tem casos muito graves, né, de pessoas que foram interferir e acabaram sendo agredidas. Então, assim, se você vê que a situação é uma situação muito delicada, não interfira, né? Se você não quiser interferir, não se coloque em risco. Mas acione as autoridades, não se coloque em risco diretamente, mas acione as autoridades. Liga para a PM, liga para a Polícia Civil, liga para alguém. O importante é você ajudar aquela vítima de alguma forma. Vamos voltar para esse último slide que a gente apresentou ali. Ó, é bastante alto o índice de não ter presenciado alguma violência ou de não querer responder. E o índice também de não fizeram nada, deixaram por isso mesmo, 15% das situações em que eles presenciaram. Gente, isso é o que nos leva ao terceiro quadro do nosso programa, onde vamos falar sobre como identificar a violência e quais leis me protegem. Né? Então a gente está aqui falando de legislação, lei funciona, não funciona, ali na enquete, né? Existem diversas leis que protegem as mulheres e autorizam a concessão de medida protetiva de urgência em caso de assédio ou violência. É importante lembrar que violência não é só a violência física, mas tem a psicológica, sexual, verbal. Então existe uma necessidade de ações duradouras de conscientização, canais de denúncia, campanhas, divulgação dos direitos e o combate à violência da mulher. Aí a gente conversando essa semana, né, Glácia e Camila, a gente conversou sobre as leis desse ano, as mais recentes, que seria a lei Stalking, em que a perseguição fica inclusa no Código Penal e nas leis das contravenções penais, e a lei que inseriu violência psicológica no Código Penal, a lei 14.188, né, para que a pessoa possa ir lá na farmácia, nas instituições, que nem o nosso colega falou ali na enquete, mostrar o xizinho na mão e ser atendida, ser socorrida, né, pessoal? Clássica, explica pra gente, que significa isso de modificar o Código Penal? São
leis fundamentais que foram importantíssimas. Quem trabalha diretamente com violência doméstica entende qual o nível de importância dessas leis e essa inserção no Código Penal. Porque muitas pessoas não entendem que a Lei Maria da Penha ela não veio para punir o homem. Tem muito homem que acha isso. A Lei Maria da Penha, a função da Lei Maria da Penha é proteger a mulher. Então, o que pune o agressor é o Código Penal. E o Código Penal, ele tá para o homem e tá para a mulher. Então, a questão do stalker mesmo é uma questão... O que é o stalker? O stalker é a perseguição reiterada. Muitas vítimas iam na delegacia fazer o registro, chegavam lá e falavam assim, ele nunca me agrediu, ele nunca me xingou, nunca houve uma injúria, só que depois que eu separei dele, ele me manda mensagem todo o tempo, ele não para de me mandar mensagem. Aonde eu vou, ele aparece. Eu tô num barzinho com os amigos, ele aparece lá no barzinho. Eu tô essa semana mesmo, semana passada, teve uma situação que a vítima falou assim, olha, eu tava ontem com a minha irmã sentada num lugar, o cara sentou na mesma mesa sem autorização. Ela falou assim, a minha perna chega bambeou. Ele nunca fez nada pra mim, mas a gente tá separado, por que ele fica me perseguindo tanto? Então, a gente acabava que não tinha, de fato, uma tipificação para isso. A gente acabava tentando incluir a tipificação penal de perturbação da tranquilidade do sossego, que é até uma tipificação bem complicada, porque ela incondiciona a representação da vítima. Então, uma vez que a vítima foi lá e falou que ele estava perseguindo, aquela situação, mesmo depois ela querendo retirar, ele parou de perseguir, ela não poderia mais. E com a lei nova de stalker, ela pode retirar. Porque muitas vezes esse cara é só um doido que tá louco atrás dela e não deixa ela em paz. E com a medida protetiva, ele deixa ela em paz. E aí lá na frente, na audiência no juiz, ela fala assim, não, ele parou de me deixar, deixa ele viver a vida dele, deixa eu renunciar à questão da representação criminal, deixa ele viver a vida dele, eu vivo a minha. E hoje ela pode fazer isso por causa dessa lei do stalking. A questão da tipificação do Código Penal com relação à violência psicológica, o que acontecia? Muitas vítimas, fato, né? A maioria delas que são vítimas de violência doméstica são vítimas de violência psicológica. E na hora do juiz atribuir a pena não existia. Só existia de forma... como que eu posso dizer, subjetiva, teórica, né? Porque existia uma informação lá na Lei Maria da Penha que existe, um tipo de violência contra a mulher, a violência psicológica. Mas e aquela mulher que desenvolveu transtornos psicológicos por conta da violência sofrida? Na hora do juiz dar uma sentença em relação a isso, como que ele vai dar? Porque é princípio da legalidade. Né? A gente só pode fazer aquilo que legalmente está atribuído em lei. Então, ele não tinha como atribuir uma pena em virtude da violência psicológica. Então, acabava que só as demais que entravam na atribuição de pena. Então, ajudou muito mesmo. Então, assim, foi uma conquista excelente para as mulheres e para a nossa sociedade como um todo, com certeza. Nós tivemos... Pode falar, cara, desculpa. Nós tivemos casos, né, na delegacia de mulheres que perderam emprego. O homem perseguia tanto ela de ir no trabalho, de não deixar trabalhar, de ficar na porta. Nós tivemos casos de mulher que todos os dias ela pegava um ônibus num local diferente para tentar fugir dele. Então isso é uma perseguição que mina a sua liberdade, restringe a sua locomoção. Então é para isso que a lei do stalking veio, né? Que a lei de perseguição veio. Então quando isso acontece reiteradamente, você acaba... cortando todas as chances da mulher seguir a vida dela, né? Só isso que ela queria. Quando ela terminou o relacionamento, ela quer seguir com a vida dela. Então, eles acabavam tirando essa possibilidade dela. Então, a lei veio para isso. A lei veio para tipificar isso e dar mais uma garantia para essa vítima conseguir se reerguer. E eu acho interessante a gente falar bastante sobre como tudo isso é recente. Como essas leis do direito da mulher são... a Lei Maria da Penha, 11.340, sancionada em 2006. Ontem, né? Para criar mecanismos de coibir a violência doméstica, familiar, forma de prevenir, punir e erradicar com as medidas protetivas. A Lei Carolina Dickmann, que define crimes cibernéticos, sancionada em 2012.
2012. A lei do minuto seguinte, a lei 12.845, sancionada em 2013, ela oferece algumas garantias para vítimas de violência sexual, tipo atendimento pelo SUS, amparo médico, psicológico, social, exames preventivos e fornecimento de informações sobre os direitos legais da vítima. Isso 2013. A lei Joana Maranhão é de 2015. E eu acho essa lei, assim, nossa, importantíssima, porque antigamente se prescrevia um crime de estupro, sei lá, a pessoa estuprava uma criança vulnerável, dentro de um prazo em que a criança nem tinha atingido a maioridade. Então, com essa lei da Joana Maranhão de 2015, a prescrição só começa a contar depois que a vítima fez 18 anos. A gente vai trazer as estatísticas lá, a maioria das vítimas de estupro são de 0 a 13 anos. Né? Então, muito importante, e isso agora. Então, quem fala que não precisa lutar pelos direitos das mulheres tem uma dimensão de tempo muito alterada, né? A lei do feminicídio também de 2015, que é quando a mulher é decorrência de violência doméstica, ela é morta, né? Que a Glácia até comentou, Glácia, se fosse um homem teria morrido? Não, então é feminicídio, né, Glácia? Você tinha comentado. Uma pergunta clássica, né? É porque existem muitas dúvidas com relação ao feminicídio. É feminicídio? Mas e se a mulher morreu assim, se a mulher morreu assado, né? Então, assim, o que a legislação prevê? Existem duas opções. Em contexto de violência doméstica, fato, e exclusivamente pelo fato dela ser mulher, né? Então, assim, uma mulher sai de uma balada e é abusada sexualmente, depois estuprada e morta, né? Enfim, feminicídio. Se fosse um homem saindo da balada, simples assim. Se fosse um homem nessa situação, ele morreria? Não aconteceria isso com ele. Se aconteceu com uma mulher, feminicídio. Então, assim, o feminicídio ele não é uma lei no sentido de um crime novo. Ele é uma qualificadora do homicídio. Porque o Código Penal diz que existe a pena matar alguém, homicídio. E a questão do feminicídio, ele qualificou. O que acontece? Faz com que a pena seja mais grave. Então, passe o período, né, a pena mínima e máxima fica maior do que a normal, né? Então, assim, é bem interessante isso. Realmente, a mulher morreu por quê? É mulher? Se fosse um homem, morria? Não morria. Então, é isso mesmo. Detalhe, né, dessa questão é que existe, né, muita dúvida, né? As pessoas, será que foi, não foi? Aí classifica homicídio de mulheres, feminicídio, mas essa é a melhor explicação e é sancionada em 2015. Gente, em Lucas, a gente também tem leis de proteção à mulher. Tem um que saiu lá do nosso gabinete com o Marcos Paulista, que é o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio. A gente protocolou em 2019, mas ela só foi aprovada depois da morte da dona Salvina, em 8 de março de 2020. Daí conseguimos aprovar, sancionar. Agora, dia 25 de novembro, é o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio. Mas olha só o que precisou, né? Olha só que ponto que essa gravidade chegou para isso realmente ser uma preocupação e uma urgência, uma coisa imediata. Cá, você estava trabalhando na polícia, né, já na época, você lembra desse caso? Até que as mulheres protestaram lá na Câmara, foi um caso bem marcante, né? Ofendeu muita gente por conta de ser no 8 de março. Na verdade, o homicídio da dona Salvina é uma mancha no histórico de Lucas do Rio Verde, né? Não que os outros crimes, não que as outras vítimas não mereçam o mesmo respeito. Mas como você disse, é uma afronta, né? Ter ocorrido no Dia da Mulher, um dia, né, dedicado à lembrança de mulheres que fizeram os direitos que temos hoje, né? E eu participei diretamente, né, assessorando o Dr. Daniel nesse caso. Inclusive, quero parabenizar a Polícia Civil e a Polícia Militar na condução dessas investigações, porque nós saímos do nada, assim, sem suspeitos, sem nada, e eles fizeram um excelente trabalho para até chegar a prender, né, o homicida no interior do Mato Grosso. Então foi uma investigação muito importante e, claro, não queríamos fazer essa investigação. A gente nunca quer, né, investigar o crime porque a gente não quer que ele aconteça. Mas se aconteceu, o nosso papel é fazer a investigação de uma forma que a justiça seja feita. E no caso da dona Salvina foi feito. Inclusive eu quero escrever um livro sobre essa história, né? Eu tenho um sonho de escrever porque, assim,
foi muito importante participar dessas investigações e eu vi muito empenho da equipe. Tanto que, assim, o Dr. Daniel me falou que foi uma das principais, assim, marcou a carreira dele como delegado. Porque eu lembro que no dia, ele dividiu a equipe, né? Metade dos investigadores iam para a rua num dia e a outra metade iria descansar para assumir no dia seguinte. Quando ele jogou essa divisão no grupo, os investigadores do dia seguinte, não, eu vou hoje também, não, eu vou hoje também. Ele falou assim, não, mas o seu dia é amanhã. Não, o meu dia obrigatório é amanhã, mas hoje eu também vou. Então ele praticamente ficou com toda a equipe da Polícia Civil 100%. Durante 48 horas, assim, nas primeiras 48 horas na rua, assim, atrás de qualquer detalhe que fizesse a diferença nessa investigação. E quem trabalha com investigação sabe a diferença que é ter uma equipe comprometida nessas primeiras horas do crime. Né? A gente que trabalha com isso, a Polícia Civil em Lucas é diferenciada, assim, é um privilégio trabalhar aqui na delegacia e já deixo meu abraço para todos os colegas, escrivães, investigadores, assessores, estagiários que fazem a Polícia Civil de Lucas um referencial, assim, na polícia aqui no Mato Grosso. Eu vejo que realmente são casos emblemáticos, diferenciados e que acabam até indo para reportagens nacionais, né? Viram reportagens nacionais em virtude da importância dos casos. É bem interessante. Eu não estava aqui na época, mas eu acompanhei lá de Cuiabá e realmente foi bem diferente. E depois que eu cheguei aqui, pelo que me falaram os relatos, realmente. E para você ver que esse tipo de crime acaba envolvendo todo mundo, né? Todo mundo, sim, de estagiário a delegado, todo mundo achou, assim, uma barbaridade, né? Então, o empenho foi excelente, foi um excelente trabalho da Polícia Civil com o apoio da Polícia Militar, foi um trabalho integrado, né? Porque as nossas polícias trabalham assim aqui em Lucas do Rio Verde, então foi emocionante trabalhar nesse caso. E o interessante, a gente está trazendo as leis, né, de Lucas do Rio Verde. A gente tem essa de 2020, né? Tem também a patrulha, né, Maria da Penha de 2020. E a dona Salvina, ela virou nome de lei, né? Naquela audiência pública que nós estivemos presentes para a lei da proposta pela IDEIVA, onde você tem a questão de não contratar agressores para ser servidor público, né? A Maria Dalva se levantou, fez a proposta, ela foi aceita, então virou lei, Dona Salvina, a primeira lei de 2021 que estava relacionada a isso, né? E na segunda-feira agora a gente sancionou, né? Inclusive o gabinete de vocês participou, o Vlad assinou a lei também, junto com a IDEIVA, né? A Sandra Daltro, eles assinaram a lei para adquirir absorventes, para que houvesse absorvente para as mulheres, meninas em situação de vulnerabilidade, né? Foi aprovada, só que agora vai para sanção do prefeito, né? Então a gente tem que esperar ela ser sancionada para ela ser uma realidade. E nesse meio tempo a gente tem protocolado também a lei para auxílio aluguel para vítimas de violência. A gente tentou de uma forma, a gente vai tentar de outra forma, mas a gente está tentando auxílio aluguel. E na nossa luta a gente também quer casa-abrigo, né? E uma nova sede para a Associação de Mulheres, né, gente? É importante falar sobre a questão da casa-abrigo, que, assim, sinceramente, hoje em Lucas, eu acredito que seja o topo da necessidade. É o nosso sonho, né? Estamos sonhando. A necessidade real dessa casa-abrigo. Esse final de semana mesmo, graças à parceria muito forte que nós temos com a prefeitura, nós conseguimos aí um apoio para um local para uma vítima ficar, acabou ficando hospedada num hotel, né? Mas assim, são situações muito reais, porque Lucas do Rio Verde é uma cidade de imigrantes, né? Muitas pessoas de fora e muitas pessoas que não têm familiar, não tem ninguém aqui. E nesse final de semana, essa vítima, mulher com um menino, com um bebezinho de menos de 2 anos no colo, não tinha para onde ir. A família mora no interior, então assim, aí através dessa parceria maravilhosa que nós temos aí com a prefeitura, né, com o pessoal, a equipe do CRAS, do CRES, que está sempre à disposição, nós conseguimos aí abrigar essa mulher por 2 dias e na segunda-feira ela conseguiu aí voltar para o seio familiar através também de uma passagem que foi conseguida com essa parceria também.